Olá, sou Ludmila Maria e esses são meus colegas Daniel Oliveira, Juliana França e Dandara Luiza. Agora vamos dar início com o Daniel falando um pouquinho sobre o ECA. Para começarmos a falar sobre essas leis, vamos falar do princípio também, né? Que é o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi criado justamente para precaver as leis e também para prevenir que as crianças sejam maltratadas, abusadas, torturadas, para criar as leis de proteção às crianças. Ela é conhecida no Brasil todo por justamente ampliar os seus preceitos e pela forma também como protege as crianças, usando as leis para que os criminosos ou as pessoas que cometam esse crime sejam punidas de forma necessária, mas nem sempre ocorre como está na lei. Agora, nossa amiga Juliana França vai falar um pouquinho sobre o artigo 244-A do ECA, que é um dos principais tópicos desse podcast. O artigo 244-A da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 244-A. Aliciar, agenciar, atrair ou induzir crianças ou adolescentes à exploração sexual ou prostituição. A pena de reclusão é de 5 a 12 anos e contém multa. E as mesmas penas podem ocorrer para quem de qualquer forma tentar facilitar a exploração sexual ou a prostituição ou impede que a criança ou adolescente a abandone. Caso ocorra em algum estabelecimento, o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verificam as práticas descritas nesse artigo também. Agora, eu e minha amiga Dandara vamos falar sobre 2 casos onde o artigo citado anteriormente pode se encaixar. Bom, agora eu vou falar sobre a situação de abuso e exploração sexual infantil na Ilha do Marajó, que é um problema sério e reconhecido pelas autoridades. Em 2022, foram registrados 550 casos de crimes sexuais contra crianças e adolescentes nos 17 municípios do arquipélago. A maioria desses casos envolve estupros de vulneráveis. Apesar de Marajó, de fato, registrar situações de violências contra as crianças e adolescentes, parte das publicações virais usa desinformação e acusação não comprovadas para tentar gerar pânico. Isto pode gerar um estigma que pode agravar as dificuldades da região. A violência sexual contra crianças e adolescentes no Marajó é uma realidade grave e reconhecida tanto pelo MPF, Ministério Público Federal, como pelas promotorias estaduais do Pará. Outro caso que acontece com frequência são os casos de pedofilia virtual. Não é de hoje que a violência sexual contra crianças e adolescentes é um caso de emergência silenciosa. Geralmente são pedófilos que praticam essas ações e as vítimas desse tipo de crime sofrem ameaças e questionamentos sobre elas mesmas. Porém, com o avanço da inteligência artificial, criminosos se passam por outras pessoas na internet, se tornando mais comuns do que nós imaginamos. Então, com a ajuda do ECA, o ECA promove o reconhecimento do direito da criança e do adolescente. Diante disso, o abuso e a violência infantil configuram-se como uma das formas mais cruéis de violência, deixando marcas profundas na vida das vítimas. A prevenção e o acolhimento e a responsabilização dos agressores são fundamentais para romper o ciclo de violência. É crucial que todos, como sociedade, atuemos de maneira vigilante e proativa na denúncia e na proteção das crianças e adolescentes. Como podemos denunciar? Podemos denunciar através de canais de comunicação. Polícia Militar 190 e SAMU 192 em casos de risco imediato. Podemos também denunciar através de delegacias especializadas, o Disque 100 e o Conselho Tutelar. Através desse mini podcast, queremos mostrar que você não está sozinho, pois a lei pode cobrir a gente e pode nos salvar. Então, por favor, denuncie em casos de abuso ou violência sexual contra criança e adolescentes. Obrigado pela atenção.